Bom dia, pessoal. Que bom ver vocês aqui, que bom estar com vocês aqui, num ambiente novo, num ambiente diferente, não é mesmo? E também para a gente trazer novidades, trazer informações para vocês. E o tema que nós estamos trabalhando aqui nessa reunião, qual é? Se nós estamos hoje presentes aqui, mas nós estamos olhando, pensando, planejando o futuro. Né? Lembra do que o professor Plínio falou para nós? A gente estava preocupado lá em 2025, o ano passou assim. Né? Passou assim, rápido. Né? Mas e se a gente está falando de futuro, de novos projetos, novas tecnologias, nós também estamos falando de desafios, de oportunidades. Mas nem sempre as coisas são muito fáceis. Né? A Fermentec, como o Henrique Neto apresentou para vocês na abertura de hoje de manhã, ela se organizou, ela está se preparando para o futuro. Ela está fazendo as modificações no presente para poder se desenvolver, para poder colaborar com vocês, com o setor sucroenergético. E uma dessas áreas é a área de novos projetos. E quando nós falamos de novos projetos, pode surgir a pergunta assim, que legal, Mário, então nós vamos trabalhar novas ideias e vamos colocar essas ideias em prática. Quanto tempo leva para uma ideia sair da nossa cabeça e se transformar na realidade de vocês, se transformar na realidade das usinas? Quanto tempo? É fácil? Às vezes é muito difícil. Vou falar para vocês. Exige muito sacrifício, exige tempo, e às vezes assim, a coisa não dá certo. E aí você ou vai partir para outra oportunidade, ou vai persistir até conseguir resolver aquele problema. Mas hoje aqui, estou trazendo para vocês 5 projetos, né, que a Fermentec tem trabalhado já há algum tempo: o Céu Leve, o bioplástico, o óleo leve e, mais recentemente, o Medifloc e a Pedra 2 Plus. E o que significa essa escala que vocês estão vendo? É uma escala TRL. E o que ela fala para nós? Ela nos mostra desde o avanço de uma ideia até chegar na inovação, até chegar no mercado. Né? Por quantas etapas passa essa ideia até que ela vire realidade para vocês? Desde a teoria, desde o nosso pensamento, né, a troca de informações, a ideia, a prova do conceito. Será que aquilo vale a pena? Vamos fazer o primeiro teste, o limpa-trilho, como o Dr. Henrique diz para nós. Né? E aí ela vai para uma etapa de ensaios laboratoriais para a gente tomar medidas, fazer medições. Chega numa planta piloto, como o óleo leve está chegando agora, e depois que nós validamos os resultados, nós temos então mais segurança para dizer, olha, vale a pena fazer o escalonamento, fazer um projeto maior, ir para uma escala maior. Né? Então vocês estão vendo aqui, do começo até a escala 9. Ô Mário, mas se chegou na escala 7, que a escala já é na área comercial, por que tem que ir para 8 e 9? Porque quando a gente chega em 9, a gente já experimentou aquela tecnologia em todos os ambientes e condições possíveis. Né? Então é a maturidade, a mais alta maturidade. Falando dos três primeiros projetos, vamos lá. Céu Leve. O que é o Céu Leve? O Céu Leve começou algum tempo atrás com a perspectiva de nós transformarmos parte do bagaço em levedura seca, em proteína. O mundo hoje tem uma demanda muito forte por proteína de alta qualidade. E como funciona isso? O bagaço de cana, ou uma parte do bagaço, a gente sabe que o bagaço tem outras aplicações, mas uma parte desse bagaço, da hemicelulose e das pentoses, pode ser convertida em proteína, em biomassa
microbiana, em levedura seca. E uma levedura que utiliza de forma eficiente essas pentoses e é capaz de acumular entre 50% e 52% de proteína da sua biomassa seca. Olha que espetáculo isso. E além disso, diga-se de passagem, num mercado muito interessante, por quê? Porque essa levedura, ela traz com ela um fator, uma característica intrínseca, importante para o mercado, que é o gosto ou sabor da carne. Não a carne que o Gonçalo falou para vocês. Da carne. O sabor defumado. Então ela está sendo muito procurada para quê? Para substituir alimentos de origem animal. Ela tem um valor. Esse processo é um processo relativamente simples, tem uma vantagem dessa levedura ser resistente aos inibidores da hidrólise. E precisamos fazer o que agora? Avançar para uma escala maior, porque a gente trabalhou em laboratório até 3 litros. Precisamos avançar com esses resultados e depois ir para uma piloto. E o segundo projeto? O segundo projeto é da produção de bioplástico. Foi falado aqui hoje de manhã também, Mário, mas se todas as usinas resolverem transformar o açúcar em ácido lático, e plástico, nós vamos inundar o mercado de plástico. Eu vou falar para vocês que nós consumimos hoje no mundo 360 milhões de toneladas de plástico. É muito plástico. E se todo o açúcar produzido no país, no Brasil, fosse convertido em ácido lático e polilactato, que é o plástico que nós estamos falando aqui, nós não chegaríamos a 10% desse mercado. Mas é um produto de maior valor agregado. 1 quilo de lactato, ele está valendo hoje entre 4 a 5 vezes o preço do açúcar. E a gente consegue produzir esse lactato com muita eficiência. A Fermentec selecionou bactérias, o Lactobacillus paracasei, até a dissertação da Vanessa, que produz esse L-lactato, o isômero L do lactato, com um alto rendimento acima de 97% de pureza do L-lactato. Nós sempre falamos mal de bactéria aqui, hoje nós estamos falando bem, ok? Terceiro projeto, o óleo leve. O que é o óleo leve? O óleo leve é um trabalho que surgiu em parceria com a Universidade do Minho, com a professora Cândida Lucas, quando a Silene esteve visitando, junto com ela, vendo novas oportunidades. Olha lá, oportunidades. E o que faz essa levedura? A levedura do óleo leve é uma levedura oleaginosa que é capaz de transformar os compostos orgânicos da vinhaça, aquilo que traz poluição, que contribui lá para a DBO, transformar isso em óleo, em antiespumante, para que você possa reduzir o custo na sua unidade. O carbono da vinhaça, para nós hoje, é fonte de poluição, de cheiro. Mas nós não paga imposto, não paga salário, mas nós podemos transformar esse carbono da vinhaça, esses compostos orgânicos, em óleo, em ácidos graxos de cadeia longa, que tem um efeito antiespumante tão forte quanto o espumante comercial que vocês usam. E, além disso, também converter em biodiesel. E esse projeto aqui, ele está indo para uma escala piloto. Por quê? Nós recebemos recurso da FINEP e também estamos recebendo agora o apoio de um grupo de usinas que vai apostar firme nesse projeto, nesse trabalho. Por isso a marquinha ali, porque ele está caminhando. E o bioplástico? E o céu leve? Nós precisamos de vocês. Precisamos do apoio. Precisamos da colaboração, da cooperação. Precisamos também de recursos. Que nem o professor Gonçalo falou hoje, precisa de gente, precisamos de trabalho aqui para colocar isso para frente, porque é benefício para vocês. Faço o convite
Mário, gostei daquele projeto do Céu Leve. Achei interessante o bioplástico. Tem como eu colaborar, como eu participar desse projeto? Entre em contato conosco. Né? Vamos trocar ideias, vamos fazer planos para o futuro. E falando de bioplástico ainda, eu não posso contar novidade, mas o Paulo Vilela, na palestra de amanhã cedo, né, ele vai falar para vocês sobre as aplicações do bioplástico e vai trazer novidades que estão aqui nessa reunião. Você, puxa, que legal, eu não sabia que existia isso. Está tão perto de mim, esse polilactato está tão perto de nós aqui. Só que eu não posso falar, tá? Senão eu vou tirar novidade. Muito bem. Essas são as 3 tecnologias. E agora a gente vai falar de 2 tecnologias que avançaram, que já estão indo para o mercado. O primeiro é o Medifloc, que a gente apresentou na reunião de início de safra. O que é o Medifloc? Muitas usinas que estão hoje aqui já resolveram seus problemas de floculação, já resolveram seus problemas com levedura selvagem. Como? Usando leveduras industriais, selecionadas, usando leveduras personalizadas. Tem usina aqui que atravessou a safra com 0% de floculação. Olha que maravilha! Mas nós também temos unidades que enfrentam dificuldade com leveduras floculantes. Mas o que é uma levedura floculante? Né? Por que ela é tão ruim? Ela acaba com a centrifugação do processo. E quem não é bem da área, que tiver curiosidade, quiser ver diferenças de leveduras floculantes, visite lá o stand da SPTEC, da Anderson Nageli, está bem na frente aqui na saída. Eles colocaram lá uns cones para mostrar diferenças de leveduras floculantes e para fazer demonstrações de medição do Medifloc. E o que é o Medifloc? Tem por objetivo fazer uma medição online da floculação do levedo direto na dorna. Detectar essa floculação o mais cedo possível, até para que você possa tomar alguma ação, sendo no processo, na própria levedura, algum tipo de sangria do levedo. E, além disso, também conhecer a velocidade e o término de fermentação, isso tudo num instrumento só. Já foi para a usina, foi utilizado, testado lá na usina Colombo. E o que é interessante, olha só, o projeto surgiu lá na pandemia, 3 anos atrás. E aí a gente foi caminhando nessa escala TRL. E fomos testando, medindo, em laboratório, depois na planta piloto lá da Fermentec. Qual que é o diferencial dele? É um turbidímetro que mede online o que está acontecendo com o fermento dentro da dorna. Ah, mas por que tem que ser esse turbidímetro, não pode ser outro? Pode, só que esse turbidímetro, ele consegue medir turbidez de até 330 mil NTUs. Quando a gente trabalha com fermento floculado, pode subir para 20, 25 mil, 40 mil. E isso é uma facilidade muito grande. Olha só, Mário, como eu faço para identificar aqui quando o levedo está floculado e quando não está floculado? Essa figura mostra para vocês, são 20 pontinhos de leitura, cada quadro, cada cor, 20 pontinhos. Está vendo que ele está numa linha horizontal? O fermento está em suspensão. Quando o fermento está floculado, olha embaixo aqui, ó. O que acontece com as leituras do Medifloc? Começa a cair, por quê? Porque ele está medindo num ponto e o fermento está sedimentando muito rápido. Você detecta isso durante a fermentação, logo no começo. É uma medição mais prática. Tem um ponto laranja aqui, não tem? Eu coloquei porque eu fiz uma promessa. Eu prometi para a Marina, ela está ali, ó, não é verdade? Que eu não ia esquecer, eu pus o ponto ali. De falar que, quando nós estávamos trabalhando, a gente fez uma descoberta muito interessante, muito importante. Nós pensávamos que quando o fermento flocula, a levedura flocula com ela mesma. O floculante flocula com a outra célula de levedura que é floculante também. O que nós vimos e descobrimos é que isso é verdade, mas existem algumas leveduras selvagens contaminantes
que não só floculam entre elas, mas cofloculam com uma pedra 2, com uma CAT, com uma levedura que não é floculante. Mário, mas o que tem isso a ver com o meu processo? Por que isso é importante? Porque você pode ter 10, 20% de uma levedura floculante dentro da sua fermentação e ela está arrastando, literalmente, arrastando as outras leveduras junto com ela. Eu vou fazer uma sangria, vou remover o fermento por baixo da dorna. Legal? É uma ótima ideia. Vai funcionar? Sim, para algumas situações vai funcionar, mas para outras, lembre, quando você estiver fazendo a sangria, você pode estar removendo não só a levedura floculante, mas vai remover também a não floculante que ficou presa nela, ok? Vamos em frente. Viu, Marina? Não esqueci, hein? Aqui é só um detalhe, mostrando aqui os dados da usina, de enchimento da dorna, volume, né? Toda a fermentação, quando isso começou a centrifugar o vinho, esvaziar a dorna, e as medições de velocidade e aonde foi o término aqui da fermentação, e por que as velocidades, neste caso, foram diferentes, em função da temperatura. Essa foi uma das causas, teve outras. Muito bem, já que a gente está falando de floculação, será que a gente também não tem uma forma de combater, além de medir essa floculação? Sim, e vou falar para vocês, criatividade do cara que fez esse filme hoje de manhã, apresentado aqui, né? É muito legal, achei muito bacana. Mas vamos lá. O que nós podemos fazer para combater uma levedura floculante? Se até em alguns casos, a sangria pode ser mais difícil, né? Vai funcionar, vai. Mas talvez tenha situações que vai ser mais difícil, porque você vai remover outra levedura junto. Então, lembra da escala TRL? Né? Quanto tempo leva para uma ideia virar realidade? Quanto esforço? Quanta energia a gente coloca ali? Né? Há um tempo atrás, nós fizemos essa modificação genética na levedura pedra 2, nós simplesmente usamos as ferramentas de engenharia genética para desligar um gene. Nós não fizemos transgênico, não fizemos nenhum outro, né? E fomos em frente, obtemos a pedra 2 Plus. Quando nós testamos a pedra 2 Plus com floculantes de diferentes usinas, poxa, que bacana, legal. Olha só o crescimento. Quando você coloca o inibidor junto com a levedura, vocês viram no filme o extrato, mas a gente tem novidades também sobre isso. O extrato inibe as leveduras floculantes, sem inibir a levedura pedra 2 Plus. Né? Vamos testar, vamos em frente. Fomos para testes em planta piloto, lá em Goiás, fizemos testes em laboratório, né? Hoje, o que eu trago aqui para vocês, nós voltamos a fazer um teste em laboratório, agora não com extrato, mas com farinha. Putz, Mário, mas por que extrato e farinha? Qual a diferença? Né? A farinha é 4 vezes mais concentrada que o extrato. Farinha você guarda de um ano para o outro. Né? Tem facilidades. Né? Tem muitas facilidades, então nós vamos testar a farinha. E isso aqui é um outro lembrete. Não é receita, viu, pessoal? Receita, procedimento, precisa ser discutido direto com a usina, com o gerente, com a equipe da usina, porque cada usina tem sua facilidade e suas dificuldades. Então entendam que aqui é uma experimentação. Eu vou desafiar o sistema. Como assim, Mário? Olha só, aqui os parâmetros, e nós deliberadamente, segura aí, segura a onda, opa, inoculamos um contaminante, floculante, junto com a pedra 2 Plus, 1 para 1, numa proporção que representa aí
cerca de 120 quilos de levedura para um volume total de 1 milhão de litros, alguma coisa assim. Diluímos o máximo possível. Isso não é receita, não é receita. Ninguém vai fazer isso, ninguém vai se arriscar desse jeito na usina. Por quê? Fizemos um levantamento, a Crisla Silene me ajudaram nesse levantamento. 25% das usinas que tiveram contaminação com leveduras selvagens nesta safra, né? Nesta safra, 25% destas usinas que mandaram amostras para nós, esta contaminação ocorreu logo nas primeiras 4 semanas de safra. Então é muito provável que durante a propagação, durante a multiplicação do levedo, nós também estamos multiplicando quem? O contaminante. Precisamos prestar atenção nisso. Então nós vamos começar o teste desde a propagação, e depois a gente vai para a fermentação, ok? Outra coisa, há um tempo atrás, eu fiquei 15 dias numa usina, trabalhando de dia, turno de dia e de noite, para sentir as dificuldades. E eu posso, na minha experiência, muito menor que a de vocês, porque vocês viveram isso também dia a dia, a dificuldade que é nós fazermos uma amostragem representativa, real, do que está acontecendo na dorna, quando o levedo está floculado. É muito difícil, né? Então, nós optamos aqui, nesse experimento, eu coloquei outra observação aqui embaixo, na bolinha laranja, que tudo que nós fizemos foi medido diretamente dentro dos frascos de fermentação, ou recolhendo todo o material, todo que nós trabalhamos, escala de 1 litro, para nós não pegarmos amostras, tá? E aí, já vamos para o resultado, que o meu tempo está acabando. Aqui, pegamos um fermento, a usina mandou esse fermento floculado para nós, já estava descartando o fermento, era a última dorna. Agradeço imensamente esse pessoal, eles foram extremamente rápidos, precisos, mandaram material com qualidade, né? Foram ponta firme nesse momento. E aí nós começamos a fazer o teste, na etapa de propagação. Olha só, pessoal, aqui são as 2 farinhas, A e B, aplicadas aí na dosagem de 100 ppm, e aqui a testemunha sem a farinha. A foto lateral, e aqui embaixo vocês estão vendo o fundo do frasco. Uma foto, uma selfie do fundo do frasco. Como que estava esse fermento floculado? Nós tentamos passar a imagem para que seja o mais representativo possível para vocês. E aqui embaixo, a biomassa que a gente chegou em porcentagem, e a leitura, aqui é das... Veja bem, aqui nós mudamos, nós invertemos a coisa. A gente está vendo as células não floculadas. A gente usou o mesmo turbidímetro, o mesmo aparelho, só que agora a gente começou a fazer, do Medfloc, só que agora a gente começou a medir as células não floculadas. Por quê? Porque é um teste de competição. Competição entre a Pedra 2 Plus e a levedura floculante, né? A propagação terminou daquele jeito lá, né? Ficamos muito satisfeitos com esse resultado. Temos uma chance de inibir, uma chance real de inibir esses floculantes já na etapa de propagação. E quando você for entregar o seu fermento para a fermentação, né, ele estar livre ou ter eliminado a grande parte desse levedo floculante com a aplicação dessas farinhas. Aqui no final, ou melhor, desculpe, isso aqui é durante o primeiro ciclo de fermentação, são as curvas de liberação de CO2, então a testemunha ela está sempre mais devagar, não terminou a fermentação, a setinha vermelha está apontando, ainda sobrou bastante açúcar, e olha como é que estava o fundo do frasco de fermentação, né? E a turbidez, olha só, gente, eu tinha muito mais células em suspensão aqui, né? Aí o que nós fizemos? Vamos para o segundo ciclo.
No segundo ciclo, só que antes de ir para o segundo ciclo, a gente fez uma sangria, 10% do volume. Nossa, Mário, mas é muito volume. Será que isso não vai trazer um impacto para a fermentação? Você sangrou tanto? Sim. Olha só, gente, primeiro de tudo, compare, veja as curvas aqui, ó. Na nossa avaliação, né, nós entendemos que ficou até pior, né? Pelo amor de Deus, isso não é receita, ok? Isso foi no nosso sistema. Nós vamos ver que precisa sim fazer a sangria, precisa. Por quê? Porque nós precisamos remover o fermento. Se eu matar o fermento floculado, e eu não remover esse fermento floculado, ele vai ficar girando dentro do meu processo. Vai ficar entupindo centrífuga do mesmo jeito. Então eu preciso inibir, eliminar e dar espaço para a pedra 2 plus crescer. Se alguém olhou a foto aqui e pensou assim, mas parece que está floculado, está pior, né? Nós também achamos. Por quê? Porque quando você sangra, esta levedura que nós trabalhamos, ela remove sim outras leveduras que não são floculantes, ok? Desculpe. Eu acabei esquecendo, ia fazer uma surpresa. O nosso experimento terminou aqui. Fim. Né? Falei para a Marina, acabou. Né? A gente já aprendeu aqui, olha, se nós fizermos a propagação direitinho, aplicar a farinha ou o extrato, né, na dosagem, fizer tudo certo, nós vamos entregar um fermento livre de floculante. Né? E lá na fermentação, olha só, vai ficar bem, né? Aí surgiu a pergunta, mas será que a gente ia conseguir reverter isso aqui? A pedra 2 plus ainda está lá. Será que a gente consegue? A testemunha não tinha recebido a farinha. Então, não é fim não, viu? Não é fim. Decidimos sangrar um volume menor, metade praticamente, desse volume de vinho, e fomos aí para o... desculpe de novo. E fomos para o ciclo 3. Vocês percebem a diferença? Olha a velocidade de fermentação. Encostou a curva da testemunha agora com farinha. Veja aqui em cima, né? Encostou na curva de um dos tratamentos. Mário, mas está floculando lá. Sim, é verdade. E nós não temos expectativa de resolver o problema em um ciclo, 2 ou 3, não. Mas nós estamos observando, nós estamos explorando o sistema. Né? Os flocos começaram a se desagregar. Fizemos outra sangria. O que vai acontecer? Vamos lá. Do mesmo jeito. Vamos para o 4º ciclo. Putz, que legal. Olha, acho que temos uma solução. Temos algo para nós explorarmos aqui. Né? Por quê? Porque, novamente, a curva de fermentação está muito boa e olha o que está acontecendo com nossa floculação. Está perdendo, está desagregando. Os flocos estão desagregando quando a gente compara aqui, sempre com os outros tratamentos. E a turbidez medida pelo turbidímetro, que estava em 1,9, olha como está subindo, gente. Vamos fazer outra sangria? Vamos acabar de vez com essa levedura floculante? Né? Vamos fazer uma sangria forte mesmo? Vamos. 13% do volume de vinho. Removemos demais, né? Mas olha só, a velocidade, né, ela já foi menor, mas a gente chegou num ponto ainda bastante próximo do que os outros 2 tratamentos. Né? E olha só a imagem, olha quanto a gente conseguiu reduzir aqui, o fundinho, ainda ficou o fundinho de levedura floculante, mas olha só agora, um pouco menos ainda que os demais tratamentos, mas a gente encostou lá, chegamos bem perto, né, das outras fermentações. Para a gente finalizar, como nós vamos usar corretamente a pedra 2 plus e a farinha? Né?
Em que situações isso vai dar melhor resultado? Gente, se nós tivermos uma levedura contaminante no processo, floculante, e a gente simplesmente aplicar a farinha não é um biocida. O extrato não é um biocida, é um inibidor. É para sossegar a levedura floculante, fazer com que ela não seja tão agressiva, que ela perca aquela robustez, aquela competitividade dela, para dar chance para que a levedura Pedra 2 Plus tome o lugar. Levedura floculante mais farinha, mais outras leveduras. Adianta a gente usar farinha e misturar com outras leveduras que não seja a Pedra 2 Plus? Não adianta, por quê? Porque outras leveduras não tiveram seu gene desligado, seu gene de resistência a este inibidor desligado. Então não vai adiantar você misturar com outras leveduras, não vai funcionar também, né? Então vou esquecer a farinha, vou esquecer o extrato e vou colocar só a Pedra 2 Plus, que ela vai dar conta de resolver a floculante. Nós temos que ser abertos, né? A diferença entre a Pedra 2 original e a Pedra 2 Plus é essa resistência. Até o momento, nós não conhecemos nenhuma outra característica diferente. Então, se uma Pedra 2 original não consegue competir com a levedura floculante, a Pedra 2 Plus também não. Nós precisamos da farinha ou do extrato, ok? Aí sim, se eu tiver uma levedura floculante ou espumante, mais a Pedra 2 Plus, mais a farinha, nós temos aí uma chance muito boa de ganhar essa guerra, de ganhar essa batalha, né? Essa é a combinação. E qual que seria a melhor de todas? Se lá no começo da safra, para 2025, você fizer o seu planejamento, o seu programa, o seu trabalho pensando em, nós vamos usar a Pedra 2 Plus, nós vamos aplicar a farinha desde a propagação, e sempre que eu detectar alguma floculação, alguma coisa surgindo no meu sistema, eu vou aplicar a farinha para inibir a outra levedura, as leveduras selvagens, ok? Prevenir, não deixar que ele ganhe espaço, que essas leveduras floculantes ganhem espaço. Por quê? Vai ser mais difícil de remover, vai ser mais tempo para você retirar do processo, você vai gastar mais. O último slide, prometo, é verdade. Aqui é só um comparativo visual. E o que eu queria dizer para vocês não é 3, 2, 5 ciclos, né? Não é esse aqui, isso é uma experimentação, é uma demonstração para vocês. Para a gente conseguir esse resultado, nós temos hoje a levedura Pedra 2 Plus, a LNF, que é a empresa que está desenvolvendo a farinha, né? Vai poder fornecer essa farinha para vocês, né? Mas o que eu quero trazer aqui é que nós precisamos conhecer a usina, nós precisamos conhecer as facilidades e dificuldades de cada processo. E quem é que conhece melhor cada usina, se não são vocês? Nós precisamos de vocês, precisamos do gerente industrial para orientar, programar, planejar. Precisamos da equipe de laboratório para fazer as análises. Aí nós vamos vencer essa guerra, ok? Finalizando, finalmente, porque meu tempo já venceu, meus agradecimentos. As 18 usinas que participaram estão participando ou participaram deste projeto. Muito obrigado, pessoal. Vocês são a base de tudo, né? E obrigado pela agilidade. Nós estamos trabalhando com 3 usinas com levedura floculante. Obrigado pela agilidade de vocês, pelo capricho que vocês mandaram essas amostras para nós. Muito obrigado. Também queria agradecer a FINEP pelo apoio ao projeto do óleo leve, a Universidade do Minho, professora Sofia, professora Cândida, a SPTEC Anderson Negueli, que está com o turbidímetro para fazer demonstração para vocês. Quem tiver dúvida, passa lá para ver o que são leveduras floculantes, ok? A equipe de especialistas da Fermentec, o Rudimar, cadê o Rudimar? O Luiz Anderson, Osmar, pessoal, Fernando Henrique, que me deu umas dicas super valiosas para nós.
Muito obrigado por compartilhar isso. Também a equipe aí de pesquisa e desenvolvimento. Agradeço a Marina, que esteve lado a lado aí nas 4 últimas semanas, né? Final de semana, tudo. Ao nosso setor administrativo, a todos vocês, muito obrigado. Desculpe pelo tempo que passou.